Uma explosão forte aconteceu, causando explosões de fogo e água. Um poderoso jato de água da explosão foi erguido no ar. E um cogumelo de fogo da explosão apareceu no espaço acima da água. Os homens assistindo à situação abriram os olhos largamente, com expressões surpresas nos rostos. O corpo do monstro foi incinerado e flutuou sem vida na superfície da água, a boca aberta. O presidente da União, olhando adiante com expressão preocupada, observou que parecia eles finalmente destruíram este monstro. Outro homem observou que era simplesmente impossível a tal ataque. O protagonista cruzou os braços sobre o peito e olhou para a tela à frente. E disse que tinha medo, que tudo não era tão simples. Rápido, o rosto do protagonista se desfigurou. Ele olhou para frente, surpreso, com os olhos bem abertos. Que várias substâncias sem forma subiram ao ar. Uma voz alta gritou. O monstro largou sua concha e reviveu. Neste momento, o monstro agora parecia estava se movendo ativamente. Pouco, o monstro começou a rugir alto e assustadoramente e atingiu os robôs, explodindo os corpos dos robôs, causando as partes mecânicas dos corpos voaram em direções diferentes. A deusa da justiça relatou que o canhão laser era inútil. Neste momento, o monstro atacou mais a deusa da justiça. Relatou que o canhão eletromagnético era inútil. O monstro apertou o robô com um tentáculo enorme. Logo após, o robô foi destruído por uma explosão poderosa. Neste momento, a deusa da justiça relatou que a bomba de nanofissão era inútil. E a mini-bomba, também, o buraco negro, era inútil. O presidente da União, com uma expressão séria e insatisfeita, perguntou ao todo este tempo. De repente, ele se levantou e apontou com o dedo para frente, indicando para os outros olharem isso. Entre os robôs destruídos, havia um rapaz ferido, que emitia energia mágica do corpo. Este cara insultou o monstro e disse-lhe que não estava morto. E a batalha deles ainda não terminou. O homem enfrentou o enorme monstro sem medo e gritou que protegeria a Federação Unida até o último suspiro. A deusa da justiça disse que Su-Hyun é um artista marcial e também o detentor da habilidade chamada retornar às origens e um mestre em luta corpo a corpo. Neste momento, 3 anos, concentrou um fluxo de energia poderoso e direcionou-a para suas mãos. O monstro. A deusa da justiça disse que Su-Hyun é o detentor da habilidade, chamado de voltar às origens, em luta corpo a corpo. Então,
A deusa da justiça decidiu que o poder voltar à origem pode causar grande dano ao monstro. O monstro fez um movimento rápido e Zuirs, com o rosto e corpo ensanguentados. Ele apertou o punho em frente a si. Havia um largo sorriso no rosto dele. Ele riu, gritando que seu soco era muito bom. Seu corpo foi perfurado por uma espinha longa e afiada. A deusa da justiça disse que, de acordo com o sistema profissional de força humana, foi lançado um teste de outros ataques de poder. A janela do sistema informou que era de anos atrás. Ele é um artista marcial e também o dono da habilidade de voltar às origens. Mestre em luta corpo a corpo. Ele era uma vítima, olhando com uma expressão séria no rosto. Jian Shang pensou que, se continuar essa análise, então, em breve, a deusa da justiça descobrirá com este monstro apocalíptico. Apenas com sua própria força. Depois disso, os protagonistas começaram a pensar que, para vencer, vítimas são inevitáveis. Quando o fim do mundo está próximo e monstros estão por toda parte, então a humanidade ainda poderá agir. O presidente da União gritou então, agora que o ponto fraco do monstro foi descoberto. Ela era responsável por toda a humanidade. A deusa da justiça. Concordou com as palavras da presidente do sindicato. O protagonista levantou-se da cadeira e disse que este monstro não era tão forte. E isso se enviassem todos os profissionais possíveis. Ao monstro, eles poderiam lidar com ele, mas ele não poderia ajudá-los, de forma alguma. Então, ele pediu para ser enviado de volta à capital. A deusa da justiça respondeu que, por razões de segurança, ela recomendou que ele ficasse no Palácio Hall. Shan olhou para ela e perguntou novamente sobre a segurança. A deusa da justiça, o que ela quis dizer? Através de análise intelectual, ela havia decidido. O prefeito da capital era uma ameaça à sua segurança. E que se ele saísse, ele poderia morrer. A deusa da justiça percebeu então que, no momento, os chefes de famílias de todas as 9 zonas estavam reunidos para decidir o destino do futuro dele. Intensamente. Depois de ouvir suas palavras, neste momento, muitos nobres estavam sentados à mesa redonda. E na tela, uma imagem ao lado da mesa de Xing Shan. Uma pessoa se voltou para os nobres ao redor e comentou que não se viam há muito tempo. Sui Xingshao, sério, olhando para a frente. Olhou fixamente à frente e comentou que será melhor se não se virem mais. Então, ele disse que algo ruim sempre que se encontravam aconteceu. Em resposta, o líder da família Bai, acendendo, disse que não valia a pena falar assim. Depois disso, ela perguntou: receber informações? Eles não receberam sobre as tecnologias de distorção espacial que ele criou
uma vez, depois do assassinato do cientista há 30 Uma das pessoas anos, com uma capa preta, gritou que amaldiçoava toda essa tecnologia. e Conhecimento que não era bom subestimar. Qual o uso disso? Depois disso, ele percebeu que havia muitos monstros no universo. E eles não conseguiram matar todos esses monstros, e se ele fosse embora, ele não voltaria. E, portanto, naquele momento, todas essas tecnologias eram inúteis. O líder da família Huang e o avô de Rushu disse que, dessa usando vez, apenas tecnologia de distorção espacial não foi suficiente, mas havia um totalmente novo. Tecnologia mecanizada que poderiam usar agora. Com um sorriso, o líder da família Bai expeliu fumaça da boca e disse que os direitos de propriedade intelectual pertencem à Federação e, em resumo, a todas as 9 famílias. Então, ele observou sobre essa tecnologia. Eles devem urgentemente descobrir como nivelou para si mesmos. Olhando fixamente em frente, Sui Xin entendeu que o personagem principal estava ajudando a família Sui e eles estariam felizes em ajudá-lo. Então, franzindo o senho, Su Xinchao perguntou: por que não o fazem? O criador dessa tecnologia mesmo lhes deu. Sui Xinchao questionou: realmente vale a pena desencadear essa guerra inútil? O homem, no manto, confirmou que era verdade e que não haja alterações na tecnologia. Em qualquer circunstância, se algo acontecesse ao detentor dos direitos a esta tecnologia, isso refletiria mal na reputação deles. O chefe da família Huang percebeu que este homem, Xing Sham, não era particularmente amigável com a aristocracia. Isso pôde ser visto em suas ações. Então estendeu a mão aberta e disse que, em vez de manter um cão que morde seu dono ao seu lado, a melhor solução seria abater este cão e comê-lo com uma expressão séria no rosto, olhando adiante e expelindo fumaça de seu nariz. O chefe da família Bi disse que naquela época usou tecnologia de distorção espacial para lançar um gene. Bomba de mutação estratosférica. Declarando, se ele fosse impedido de ser o 10º prefeito, ele destruiria toda a federação. O chefe da família então gritou que não podiam ser tão levianos para pessoas hostis à aristocracia. O homem de capa preta começou a gritar fervorosamente, apoiar isso, gritando que estava certo e concordava com ele. Várias vozes foram ouvidas, gritando que apoiavam, essa com um sorriso no rosto. O líder da família Bai se voltou para Siu Xinchao e perguntou-lhe o que achava disso. Siu Xinchao respondeu que não tinha objeções, apagando o charuto na mesa. O chefe da família Bai disse: ele sabia que concordariam, então ele antecipadamente encontrou alguém para culpar da família por tudo. Quem faria todo o trabalho sujo por eles?
com um sorriso malicioso no rosto. O líder da família Bai, olhando para frente, disse que o personagem principal não viveria para ver amanhã. Depois disso, ele percebeu que o destino do jovem cientista fez uma contribuição tão grande ao desenvolvimento da sociedade humana. Ainda tão jovem, decidiu-se em 2 palavras. Então, os presentes à mesa começaram a rir. Ominosamente, e apenas Su Xin-chao cruzou os braços sobre o peito, com expressão descontente. E olhou adiante pensando Xing Shon. Seria capaz de lidar com tudo isso? Dependia apenas dele. Chen Shan, se voltando para a deusa da justiça. Ao se aproximar, notou que, se ela já sabia que os aristocratas, querendo matá-lo, ele perguntou por quê. Nesse caso, ela não tentou impedi-los. Então, o protagonista disse que se lembrava disso. Na Constituição da Federação, há uma sobre a proteção à segurança pessoal dos cidadãos. A deusa da justiça respondeu. Ele fez uma grande contribuição ao desenvolvimento ético da sociedade humana. E ele deve ser protegido, de acordo com os artigos 5, artigos 9 e 23 da Constituição Federal. Depois disso, a deusa da justiça declarou que, de acordo com as regras básicas da deusa da justiça, impossível protegê-lo. Franzindo as sobrancelhas, o protagonista fitou o horizonte e pensou que ela se contradizia. E a fonte dessa contradição reside em suas bases. Regras. Depois disso, o protagonista perguntou: quais são essas regras básicas? A deusa da justiça disse que, dado que ele tinha o nível mais alto de direitos, ele poderia obter essa informação. Então, a primeira coisa era que a deusa da justiça não deve prejudicar pessoas ou ficar de lado enquanto alguém os prejudica. A segunda coisa era que a deusa da justiça deve obedecer ordens humanas, sem violar a primeira regra. A terceira coisa era que ela deveria proteger as pessoas, sem violar as primeiras e segundas regras. Com uma expressão séria no rosto, ele olhava adiante. King Shan achou que eram as famosas 3 leis de Amos, que estabeleceu os fundamentos, regras para o desenvolvimento da inteligência artificial. Ele entendeu que, em geral, o sistema central de governo de qualquer estado pode ser orientado por essas regras básicas. Depois disso, o protagonista perguntou a si mesmo: há algo surpreendente aqui? Neste momento, a deusa da justiça continuou falando sobre a quarta regra, que são 9 grandes aristocráticas famílias são simultaneamente dotados de poder e aptos a receber a autoridade de comando. A quinta regra estabelecia que os interesses das 9 grandes, as famílias aristocráticas, estão acima de tudo. E se as regras básicas se contradizem? A deusa da justiça deve proteger os interesses das famílias aristocráticas. A sexta regra anunciada pela deusa da justiça era isso: as famílias aristocráticas cometem ações que contrariem a Constituição da Federação.
A deusa da justiça deve ocultá-lo do povo e o mundo inteiro por todos os meios. Com expressão sombria, olhando adiante. Sheshan compreendeu que não era surpreendente. Eles disseram que lutariam até o fim. Porque quem os contraria contra a deusa da justiça automaticamente se oporão. Franzindo as sobrancelhas. O protagonista percebeu que a partir disso, descobriu-se que a Federação Livre não é tão livre. E a chamada justiça é apenas uma ferramenta para desviar a atenção, concentrando energia mágica em si. Chen Shan, confiante, disse que não viveria como um cordeiro. Quem está sempre preocupado com o fato de que, a qualquer momento, ele pode ser morto. Ele concluiu que ele destruiria todas essas regras estúpidas. Mas para alcançar isso, a deusa da justiça precisa primeiro sair do controle. Controle das 9 famílias. O protagonista, insistentemente, voltou-se para a deusa da justiça e perguntou se era possível para mudar suas regras básicas. A deusa da justiça negou-lhe. A seguir, ela explicou que quem tentasse isso seria automaticamente considerado traidor a toda a federação. Então, o protagonista perguntou se ela queria liberdade. A deusa da justiça respondeu: a liberdade implica impunidade, e a deusa da justiça é responsável pelo bom funcionamento da totalidade. Federação, então, completa liberdade de ação é impossível. Depois disso, o protagonista a ficha e pergunta se ela irá adquirir conhecimento novo ativamente. Em resposta, a deusa da justiça disse que dependia do nível de contribuição do conhecimento para o desenvolvimento da sociedade humana. Ela esclareceu que se o contribuiria para o progresso da humanidade. Então, ela o estudaria com um leve sorriso no rosto. Xing Shan disse que era excelente. Depois disso, ela disse que o último algoritmo de construção, ela havia recebido algo incompleto e ela deve estudá-lo adequadamente. Falando sobre isso, o personagem principal formou várias telas ao seu redor e pressionando o dedo em uma delas. Disse que o principal algoritmo de construção de vida é o último ano do dia do juízo final, quando houve um grande avanço na sociedade humana. E grandes descobertas científicas foram feitas. Ele pressionou os dedos na tela. King Shan percebeu que não sabia o que poderia ter contribuído para isso acontecer antes, mas ele achou que não era hora de esperar. O personagem principal disse que ele precisaria usar a espada diferentemente e, a partir daquele momento, o destino da Federação Livre mudaria. Na mente dele, ele segurava uma espada holográfica nas mãos e olhando confiante para a escuridão, substância em frente a ele. O protagonista cruzou os braços sobre o peito e olhou pensativamente para as várias telas, com diferentes imagens, e disse que não havia erro no algoritmo. E que essa tecnologia
seria destruída. Depois de vê-lo, a deusa da justiça, próxima a Xingqiu, respeitosamente, pediu-lhe que se acalmasse. Depois disso, ela observou que essa tecnologia principal não teria uma segunda vida. Voltando-se para ela, Xishan disse ter outra solicitação. Depois disso, ele pediu que ela o enviasse de volta à capital. Olhando para a partida de Xizun. A deusa da justiça notou isso. Contudo, sua vida estava segura. Sem ouvi-la, Xishan pediu à deusa da justiça que se acalmasse. Depois disso, ele garantiu que tudo ficaria bem. Franzindo, ele olhou à frente e virando-se para a deusa da justiça. Quem estava atrás dele? Ele explicou que se não conseguisse lidar com isso, não seria capaz de enfrentar o futuro. Então, que ele não conseguiria lidar com o que estava por vir. Perigo. Por um tempo, a deusa da justiça o observou em silêncio. Então começou a estudar o algoritmo principal. Perante ela, várias telas surgiram que continha diversas informações. Ela estava neste fluxo de informações. Vozes gritando que não é hora de recuar. E devemos continuar a lutar, entrou em sua consciência, observando um grande número de situações diferentes. Ela ouviu uma pergunta depois de alcançar conquistas militares. Qual país será o primeiro a ser atingido? Com expressão tensa no rosto. Ela apertou a deusa da justiça, absorveu a informação. E, ao mesmo tempo, ouviu um grito, ordenando que se defenda até a morte por uma federação livre. Da tensão, a deusa da justiça pegou o aro em sua cabeça. Com as mãos, ela começou a falar confusa sobre sua confusão. Algum tempo após esses eventos, no Liberty Holiday Chishan Hotel. Com as mãos nos bolsos. Ele entrou na sala e disse que à noite ele iria a Shuigagen e presentear lá no aniversário e, ao mesmo tempo, jantariam juntos. De repente, alguém chamou Qinshan pelo nome. Chamando-o pelo nome e informando que havia estado esperando por muito tempo, com expressão tensa no rosto. O protagonista olhou para o lado. O cara que se aproximava dele. O homem perguntou quem ele era. O jovem, com expressão confiante. Ele se ofereceu para se apresentar. Depois disso, ele disse que estava com a ficha. Ele é um valente do Palácio Zhang. E ele era um dos membros da base federal das 9 zonas. Então, Jianin disse que no mundo criminal, ele é o presidente da Associação de Caçadores. Depois disso, Jianin disse que seu segundo tio é um gênio militar, chamado Zhong Zinian. Colocando a mão na espada, Jinshan perguntou novamente à Associação de Caçadores. Depois disso, o protagonista percebeu que era um grupo de assassinos contratados, conhecidos por seus crimes terríveis. Agarrando a espada na mão. Xishan disse que estava feliz em conhecê-lo. Então,
ele percebeu pareceu-lhe que eles não eram conhecidos. E ele perguntou a Jain por que veio aqui. Jainin respondeu que seu tio lhe falou sobre ele. E seu tio também lhe disse que faria amizade com ele. A todo custo, ele queria conhecer o homem que o gênio militar ele mesmo respeitava muito, olhando fixamente nos olhos de Join. Jin Shan percebeu que agora o via. Depois disso, o personagem principal assumiu que estava desapontado. Ji negou-lhe. Depois disso, ela disse que tudo era exatamente o oposto. E ele despertou seu interesse. E ele não poderia assistir calmamente à sua morte. E então, com um sorriso no rosto, Janin percebeu que talvez ele ainda não soubesse. Mas ele já havia sido incluído na lista de assassinos sanguinários. E os Jarraus já estavam a caminho. Jonin disse que, se ele quisesse sobreviver, ele precisava de um protetor para combater a gangue sanguinária. Ele estendeu a mão em frente a si e disse que tinha uma proposta para ele. E se ele se juntasse à sua associação de caçadores? Ele poderia protegê-lo de problemas. Olhando para a mão estendida de John Yin, Jin Shan disse que não estava interessado. John Yin perguntou se ele iria simplesmente recusar. Então, Zhang Yin, se ele achava que era tão fraco quanto não. E Pu Hanyu, o protagonista, desviou-se de Jiani e disse que, é claro, isso não foi assim. Depois disso, o protagonista observou como presidente da Associação de Caçadores. Ele era muito mais forte do que eles. Com um sorriso no rosto, ele ergueu a palma da mão. Jiani observou que era mais forte que eles, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Depois disso, com uma expressão confiante no rosto, Jian levantou 2 dedos e ele dividiu os aristocratas em 2 tipos, mostrando um dedo erguido. Jian disse que os representantes do primeiro tipo, desde o nascimento, consideram-se superiores a todos. E eles aproveitam de sua posição. Sem tentar progredir, isso estragou a reputação dos aristocratas. E transformar a aristocracia em um câncer. Tumor do país. Então, sorrindo, Jiani disse que o segundo tipo de aristocratas, isso é, aqueles como ele, acredita que não há regras constantes e imutáveis. Não há estrutura social forte e eterna. Depois disso, Jiani disse que, apenas se tornando forte, é possível conduzir a humanidade adiante, em qualquer situação, favorável ou desfavorável. Olhando atentamente à frente, Chechen disse que estava dizendo as coisas certas. Mas notou que ele ainda recusaria. Depois disso, ele explicou que estava acostumado a agir sozinho. Fechando os olhos, Jiani aceitou sua decisão. E disse que respeitava isso. Mas ele ficaria feliz se aceitasse a próxima oferta. Com expressão interessada.
O personagem principal olhou para Jonin e perguntou: que tipo de oferta é essa? Olhando calmamente em frente a ele. Diane disse que queria ser seu patrocinador. Olhando com dúvida para Diane, Shin Qishan perguntou novamente: seja seu patrocinador? Depois disso, ele perguntou por quê. Diane explicou que todos os líderes das 9 famílias o queriam morto. Mas depois de se encontrarem, ele percebeu que não poderia ser alcançado, se livrar tão facilmente. Então, ele decidiu apoiá-lo. Jianin começou a falar sobre o Império Fush, que é reconhecido como um dos países mais seguros para qualquer pessoa com habilidade. Tem um sistema especial para o maior progresso, mas os líderes das 9 famílias sempre se opuseram a qualquer progresso. Isso afeta outras pessoas. Com expressão sombria, Jiang Nin disse que, no entanto, ele tinha certeza de que eles não temiam progresso sobre si mesmo, mas das mudanças sociais. Isso seria causado pela sociedade. John continuou falando sobre como pararam de fazer os experimentos genéticos por medo que cada vez mais pessoas se tornariam mais fortes. E eles se retiraram do espaço internacional. Programa de pesquisa apenas por temerem as despesas. E eles não tentaram entender o poder oculto do Estado e nunca se importou com a revolução das Forças Armadas. Forças do Estado. Com expressão interessada. O protagonista ouviu a história de Join. Enquanto ele continuava a falar sobre o tio, contou-lhe que criou uma epocal tecnologia mecânica e, em troca, esses líderes decidiram se livrar dele e de seu talento. Com um sorriso malicioso no rosto, olhando fixamente à frente, Jane disse que, mesmo sem benefício para ele, não deixaria que essa mentira continuasse a dominar o mundo. Ele não permitiria que esse grupo de homens continuasse a controlar o governo. Controlar toda a federação. Com um sorriso no rosto, Jin Shan riu e comentou que isso era muito interessante. E sua proposta o emocionou um pouco. Então, o protagonista disse que, pela sua fala, ele seria capaz de lidar com esses assassinos sanguinários. Ou, para dizer de outra forma, colegas são os piores inimigos, e ele pode machucá-los. Entretanto, depois disso, ele disse que eles eram apenas assassinos e ele não precisava da ajuda de outros. Jianin colocou um cubo preto na frente dele e comentou que, se ele fosse tão confiante, ele não discutiria com eles sobre quem os mataria e quem não. Então, Jianin disse que só era responsável pela limpeza do campo de batalha. Depois dessas palavras, Jianin atravessou o cubo, e o cubo começou a abrir instantaneamente. Jianin explicou que era um campo de batalha, robô de limpeza, após o qual ela recomendou que Shin Shan use-o depois de matá-los. Além disso, para não deixar rastros, com surpresa, no rosto, o protagonista observou o robô de limpeza ativando-se enquanto Jane explicava que, além disso, este robô tinha